Sabe por que o nosso Deus é chamado de Senhor dos Exércitos? Dos Exércitos. É porque Ele é Senhor, não apenas dos exércitos dos céus, do exército celestial, como também do exército da terra, que somos nós. Nós somos combatentes deste exército de Deus. E nós vamos falar sobre isso agora. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Nós vamos conhecer um pouquinho da história de Gideão. Você já deve ter ouvido falar, já deve ter lido na Bíblia, mas hoje o Espírito de Deus vai nos revelar coisas novas. Juízes capítulo 6, versículo 11. Juízes está no início da Bíblia, depois do Pentateuco de Moisés, depois de Deuteronômio, depois de Josué. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Vamos ler? Juízes 6, versículo 11, diz assim: O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, onde Gideão, seu filho, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Eu vou dar uma paradinha aqui. Palavras do nosso Deus, palavras de salvação. Nesse primeiro versículo, nós vamos identificar a primeira coisa, a primeira situação de Gideão, quando ele foi chamado por Deus para a guerra. Qual era a condição de Gideão? Ele estava numa condição de escravo. Escravo. Depois em casa você vai ler com mais tempo, Juízes 6 a partir do versículo 1, do versículo 1 até o versículo 10. O povo de Israel parou de agradar a Deus. Parou de agradar a Deus. E em consequência disso, o povo começou a sofrer com os ataques do inimigo. Porque é simples, vamos entender. Quem agrada a Deus vai ter consequências. Ou seja, se eu honro a Deus, Deus vai me honrar. Se eu coloco Deus em primeiro lugar, Ele vai me colocar em primeiro lugar, colocar os meus pedidos em primeiro lugar. É a lei da semeadura, eu já falei sobre isso aqui. Da mesma forma, se eu dou desprezo para Deus, se eu coloco Ele em último plano na minha vida, consequentemente, Ele vai me deixar só. Já que eu dou conta de resolver sozinho, então eu vou sozinho. Ele me deixa só. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Sabe por quê? Por causa da avareza. O povo foi se tornando materialista. Então o povo de Israel desprezou a Deus. E como consequência, o inimigo começou a atacar o povo de Deus e não tinha mais o arcanjo Miguel para defender. Não tinha mais o arcanjo Gabriel para revelar a saída, dar a direção. Não tinha. E o povo então padeceu 7 anos sendo escravo do inimigo. Eles plantavam e não conseguiam colher nada, porque vinha o inimigo e roubava tudo. Aquilo que o inimigo não roubava, o inimigo destruía. Então era uma miséria terrível. É como acontece com algumas pessoas hoje. Enquanto tem muita gente dentro do santuário prosperando, contando testemunhos maravilhosos, e você vai ver depois da subida da escada de Jacó.
centuplica os testemunhos. Sim, ó. Enquanto tem muita gente dando testemunho porque está prosperando, está abrindo empresa, está reformando a casa, saindo aluguel. Outros que não são dizimistas, que não têm compromisso com Deus, estão lamentando que está ficando desempregado, a firma está falindo. Mas é normal isso. É normal, é natural. O povo de Israel estava vivendo escravo e escravizado pelo inimigo. Por quê? Porque desprezou. Gideão estava lá, malhando o trigo no lagar, quando o anjo o encontrou. Lagar não é lugar de malhar trigo, de bater o trigo. Lagar é o lugar de amassar a uva, preparar o vinho, é no lagar. Mas estava tudo invertido na vida de Gideão, porque ele estava, coitado, fugindo do inimigo, tentando armar alguma saída para fugir do inimigo. Versículo 12, então o anjo o chamou. Juízes 6, versículo 12. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Só que, quando Gideão ouviu essas palavras, logo veio uma fraqueza, sabe? Ele estava acostumado com a derrota, então não estava acreditando em muita coisa não. Por isso você tem que vigiar o que você fala. Vigia. Juízes capítulo 6, versículo 13. Vamos conferir o que Gideão falou. Juízes 6, versículo 13. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha que coisa terrível, palavra de fracasso. Gideão estava cheio de fracasso dentro dele. Em momento algum ele falou para o anjo de Deus: ó meu Senhor, nós estamos nessa derrota, escravizado assim, porque nós desprezamos a Deus. Eu estou vivendo nessa situação assim, porque eu dei brecha para o inimigo. Em momento algum ele falou isso. Ele simplesmente estava olhando para o fracasso dele, para a derrota dele. E se você fica olhando para o seu fracasso, se você fica olhando para a sua derrota, você não vai sair dessa derrota. Está entendendo? Você que fica falando que seu filho é um viciado, que você já fez de tudo pelo seu filho para tirar das drogas e que ele não sai. E se você continua falando assim, ele vai continuar assim. Você precisa mandá-lo para o encontro dos vencedores. 3 dias que ele passar no encontro dos vencedores, você vai ver a virada que vai acontecer. Está na hora de reagir, minha irmã, meu irmão. Está na hora de enxergar o gigante no chão. Está na hora de você levantar a espada na mão e cortar a cabeça desse gigante que durante muitos anos fez você sofrer. Deus te escolheu, foi para a guerra. Não é para ficar lamentando, reclamando da vida, reclamando da sorte, não. Ah, missionário, mas é a minha realidade. É o que eu estou passando. Eu vou esconder a minha realidade? Não, você não vai esconder, de jeito nenhum.
Mas a realidade que você está vendo hoje, na sua casa, no seu casamento, na sua saúde, na sua vida financeira, não é a realidade que Deus preparou para você. Sabe por quê? Porque 1000 podem ter se levantado contra ti, à tua direita, 10.000 à tua esquerda, ou o contrário, 1000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Saiba que o Senhor é contigo e te dará vitória, e todos os teus inimigos cairão por terra. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!